Ontem foi Dia Internacional da Mulher e uma das coisas que a gente mais ouviu foi sobre a importância da conscientização, a importância de uma mudança cultural e a importância de os homens falarem sobre isso em rodas de amigos, ensinarem seus filhos, etc. Tudo isso é importante e tudo isso é muito válido. Porém, eu trago uma notícia triste, talvez principalmente para as mulheres. Isso, de maneira isolada, não vai resolver o problema. Isto não tem resolvido e não vai resolver, enquanto nós não alterarmos a nossa lógica penal. Esse tipo de coisa, infelizmente, não para o agressor. O que para o agressor? A lei, a certeza da punição. Hoje a gente tem um sistema prisional, estou falando isso do caso das mulheres, tá? Nem entrar em outros tipos de crimes, mas falando de violência doméstica, de feminicídio, de abusos, onde ele funciona como um sistema de uma porta giratória. O cara entra e sai no mesmo dia. Eu estou com alguns dados aqui que dizem que 75%, tá, dos homens que são pegos em flagrante cometendo algum tipo de violência, estou falando de flagrante, ou seja, um policial pegou ele no ato ou ele descumpriu uma ordem judicial que já havia sido previamente estabelecida. 75% deles são liberados na audiência de custódia, eles não ficam presos. O juiz dá para eles o benefício pelo fato de eles serem réus primários ou pelo fato de eles prometerem ali para o juiz que eles não vão mais fazer nada. E adivinha, uma grande parte destes homens são os que voltam a cometer crimes e muitas vezes crimes fatais de uma vítima que já tomou ali as diligências necessárias, mas que infelizmente a justiça deixou esse cara solto e esse cara vai lá e acaba escalando a violência contra a vítima, tá? Estima-se também que 20%, tá, dessas medidas judiciais elas não são cumpridas. Isso é um número muito alto, ou seja, 1 a cada 5 homens que têm ali uma medida judicial para não se aproximar de uma mulher, 1 a cada 5 descumprem essa medida. Então, desculpa, mas só falar de conscientização, de passeata e de coisas culturais, isso é um acessório, isso não é a ferramenta. A ferramenta que vai realmente mudar isso é a gente fazer uma reforma penal e a gente alterar a lógica com que se apura e se julga esses crimes. Então eu gostaria muito, até porque eu tenho 4 sobrinhas mulheres, todas as minhas sobrinhas são mulheres, de idades diferentes, dos 2 aos 16 anos. E eu me preocupo muito com isso, eu converso muito com elas. E eu tenho muitas amigas que eu converso isso também sobre esse assunto. E é um problema muito latente, que a gente está tentando combater há muito tempo e a gente não tem obtido êxito, né? É muito bom que hoje em dia as mulheres estão denunciando mais, né? Isso é muito importante, mas infelizmente não adianta de nada a mulher poder fazer a denúncia se a justiça vai soltar esse cara e se esse cara não vai ter realmente algo impedindo ele de fazer alguma coisa. Esses caras não ficam com tornozeleira eletrônica, a gente não tem sistema de câmera de seguranças para vigiar esses caras. Então assim, o mundo todo já tem essa tecnologia e a gente também poderia ter, não há nada que impeça, só que a gente tem que ser objetivos nos nossos pedidos. Então assim, é importante a gente pedir para os homens da nossa sociedade pensarem sobre isso? Óbvio que é importante, mas a maneira mais prática e mais objetiva de resolver isso é cobrar dos nossos políticos, tá? Dos nossos políticos, uma reforma de leis. É isso, é muito básico, é isso. Vou dar um exemplo da lei seca, tá? O primeiro dispositivo para coagir as pessoas a não beberem e dirigirem começou em 1928. Depois, em 1940, 50, a gente teve várias legislações que já diziam que você não poderia beber e dirigir. Acontece que isso não era fiscalizado de maneira efetiva. Então, o que aconteceu? A gente passou praticamente 100 anos com as pessoas bebendo e dirigindo. E aí foi necessário a lei seca, agora mais recentemente, né, para conseguir estancar, diminuir de maneira mais drástica o número de casos de pessoas bebendo e dirigindo, que ainda acontece, porém hoje as pessoas evitam, porque as pessoas têm certeza que a punição vai ser severa, elas vão levar uma multa muito alta, vão perder o direito de dirigir. Então a conscientização, ela infelizmente não funciona numa sociedade, e sim um poder coercitivo, até porque a cultura, ela é moldada através das leis, a cultura é moldada através das leis e não o contrário. Por exemplo, na Europa, as pessoas são muito mais civilizadas, educadas do que aqui. Por quê? Porque lá, durante centenas de anos, tiveram leis muito mais duras sobre questão de comportamento social, questão de direito do indivíduo. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de controle. Por isso que as pessoas
vão pra praia e põem som alto, não estão nem aí pra pessoa do lado, que as pessoas andam peladas na rua, que as pessoas bebem, usam drogas nas ruas, porque não existe um controle sobre isso, não existe lei sobre isso. Eu fui pro Chile no ano passado e no Chile não pode beber na rua. No Chile as ruas são consideravelmente mais limpas do que aqui, as pessoas são mais educadas do que aqui. Isso é uma questão, não porque elas acordaram e decidiram ser assim, mas é porque a lei faz com que as pessoas se acostumem com essa nova realidade, que por sua vez se transforma numa cultura. Então nós temos que ser específicos e objetivos. Você, mulher, que quer melhorar essa situação, você precisa cobrar dos políticos uma reforma penal e não apenas falar da conscientização, que é importante, mas infelizmente não irá resolver o problema de maneira isolada.